intenção básica é dar conta, de alguma forma, da multiplicidade da experiência japonesa no Brasil. Pensando que os japoneses estão aqui, os descendentes estão aqui há mais de 100 anos agora, a ideia é que a gente devia, de alguma forma, dar conta ou demonstrar, ou enfim, falar sobre os resultados dessa presença, e os resultados dessa presença são experiências muito distintas entre si. Se não há alguma coisa como uma identidade nipo brasileira, mas várias experiências japonesas no Brasil. E essa ideia de fazer esse livro, como é que surgiu? O senhor falou para mim que foram orientandos que trabalharam com a imigração japonesa, que trouxeram a ideia, fizeram nascer a ideia. Na verdade, assim, eu trabalho com imigração há longo tempo. Eles viraram meus orientandos porque eu trabalho com imigração. No entanto, o meu trabalho especificamente de campo, meu doutorado foi com imigração brasileira para o exterior, para Portugal. Mas, de repente, enfim, por acaso quase, eu reuni 5 ou 6 orientandos trabalhando com questões japonesas. E orientando esses 6 trabalhos, o que ficou muito evidente é a diversidade incrível da experiência japonesa no Brasil. E, digamos assim, da maturação desses trabalhos surgiu o livro, que são mestrados e doutorados em andamento. Na medida em que os resultados foram aparecendo, a gente achou que era uma boa ideia reuni-los num livro e, de alguma forma, discutir sobre essa diversidade da experiência japonesa no Brasil. Os livros são divididos em 6 capítulos, né? Isso, a minha introdução, quer dizer, tem a apresentação do Jeffrey Lesser, a minha introdução e mais 6 capítulos. E cada um lida com uma situação muito diferenciada da experiência japonesa no Brasil. Algum ponto, alguma desses trabalhos pode dar um exemplo? Alguma? Então, tem que falar dos 6, né? Porque são todos muito bacanas. Assim. Um trabalho lida com a questão da luta de espada japonesa, que a gente chama de Kendo, e isso como uma espécie de motor de produção de um tipo de japonesidade, vinculada a uma moral ligada a essa luta, enfim, samurai, não é? Um outro texto, que esse texto é do Gil, um outro texto produzido pelo Fábio, é um texto muito bacana sobre a homossexualidade japonesa vivenciada em São Paulo, a partir da análise de alguns sites de relacionamento, como o Orkut, que é um texto muito interessante. Há um texto do Vitor Hugo sobre a comemoração dos 100 anos da imigração brasileira nos jornais, mostrando como é que nos jornais há uma tensão sobre o que é ou não ser japonês, e as pessoas estão em disputa, né? Os grupos estão em disputa, puxando a sardinha para vários lados. Um trabalho da Erika Hatugais sobre a NIPO, que é uma associação japonesa em Araraquara, focada principalmente na experiência das mulheres e na produção da comida, e uma discussão de gênero bastante interessante. Um artigo da Nádia Kubota, que é sobre a experiência japonesa em Campo Grande, mas focada também na produção de uma comida típica, enfim, okinawana, mas que virou uma comida típica campograndense, que é o soba, e faz uma reflexão sobre isso. E, por fim, o trabalho da Claudia Winterstein, que é sobre otakus e cosplayers nas grandes feiras de anime no Brasil, ou seja, sobre o que roda em torno dessa cultura J-pop no Brasil. São esses textos, mais uma introdução minha e mais uma apresentação do Jeffrey Lesser. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro? Gostaria de falar que ele é muito bacana. Além de ter uma capa muito bonita, ele é um livro que traz algumas perspectivas diferentes, tanto no que diz a uma apreciação sobre os fenômenos étnicos no Brasil, como sobre uma percepção sobre a noção de identidade. A gente de alguma forma tenta flexibilizar teoricamente, mas também efetivamente através das etnografias, a forma como os intelectuais no Brasil de alguma forma têm encarado os fenômenos étnicos e identitários. Enfim, é um trabalho bacana.
Jornal DBC Web.